A alfabetização na ilha foi uma das grandes tarefas históricas, uma façanha das muitas que parecem incríveis. Fidel anunciou nas Nações Unidas, em 1960, um discurso ante a Assembleia das Nações Unidas, que tinha um plano já preparado para eliminar o analfabetismo em Cuba de mais de 1 milhão em um ano. O ano de 1961 seria o ano da alfabetização e eliminar o analfabetismo em Cuba. Tinha todas as condições preparadas já, faltava pouco. Foi uma surpresa, todo mundo mostrou pessimismo, ninguém queria acreditar, parecia que era um saque aí sem verdade. E o país já estava sendo preparado e em 1º de janeiro começou uma campanha, um dos principais era o que Armando Rá, que era ministro de Educação, e com vários quadros que cada um dirigiu um aspecto da campanha, e que com uma participação de professores, sendo que havia uma grande quantidade de professores que estavam desempregados, que ainda não tinham encontrado emprego e foram aproveitados para a campanha de alfabetização. Mas a campanha utilizou alunos de secundária, alunos universitários que pediam licença para poder ir alfabetizar na serra, nos campos, em toda parte. Chegou à perfeição de que os barcos dos pescadores, tanto os navios que viajavam de longo curso para a pesca em lugares fora de Cuba, como os barcos, lanchas de pescadores, tinham um alfabetizador aí ensinando os pescadores a ler e escrever, as operações, o 1º ano primário. Aí participaram adultos, velhos, gente de todas as idades, mas principalmente estudantes de secundária, estudantes de universidade e jovens que não tinham vinculação laboral, não estavam estudando, mas que quem sabia 5 anos ensinava o que estava no 1º ano. Foram distribuídos por todo o país, num plano muito bem organizado, ficavam hospedados em casa dos camponeses, viviam com eles, ajudavam eles no trabalho e de noite dava lições, e foi assim que foi possível eliminar 1 milhão de analfabetos que foram recenseados, tinha a ficha completa, o lugar onde morava, tudo, e tem também as pessoas que deram a alfabetização a eles. Às vezes em 4 meses se terminava, às vezes era uma família grande, demorava mais tempo. Os alfabetizadores foram uma invenção da Revolução e deram um resultado extraordinário. Formaram também uma grande aliança entre gente do campo e gente da cidade. Os meninos, meninas que foram 14 anos, voltavam de lá com um grande desenvolvimento cívico, social e contentes, orgulhosos de ter feito essa campanha. A campanha de alfabetização deu um grande prestígio a Cuba, o mundo inteiro estava atento se saía ou se não saía, e Cuba conseguiu alfabetizar todos os que eram possíveis de alfabetizar. Que havia alguma gente velha, cego, que não podia, mas todos os demais. Acaso até de velha de 94 anos que aprendeu a ler e escrever. Esta realidade foi confirmada completamente pela Unesco, que tinha mandado assessores para acompanhar a execução durante todo o ano que durou. E escreveu uma obra muito importante sobre os resultados da campanha de alfabetização de Cuba, confirmando a realidade dos dados. Essa campanha não ficou aí. A partir daí, de que já todo mundo tinha chegado a uma primária, pelo menos, tanto crianças do interior, do mato, como adultos nas cidades, essa campanha continuou para elevar a esses alfabetizados a 6 anos, que é o tempo de educação primária em Cuba.
Esses 6 anos foram conseguidos num período de 61 até 1970. Em 1970, se deu como campanha de seguimento, terminada com êxito, a imensa maioria dos que fizeram o primeiro ano em 61 chegaram ao 6º ano, com condições para fazer trabalhos de mais qualidade e tudo, porque não tinham somente essas noções primárias da cartilha. E depois deste êxito de 6 anos de primária, foi preparada uma grande campanha para elevar a esses que tinham adquirido, em sua maioria adultos, os 6 anos, continuassem nos seus centros de trabalho ou onde estivessem, em qualquer lugar onde estivessem, continuassem para chegar 3 anos mais de secundária, que é muito mais puxada, com conhecimentos muito mais modernos, mais sofisticados. E para esses não era possível só usar professores improvisados, era necessário utilizar as escolas secundárias, onde os professores se comprometeram a dar horas extras em todos os lugares onde fosse necessário, para elevar a 9 anos a preparação dos trabalhadores. De maneira que a campanha de educação de adultos, que eram os que mais necessitavam chegar a esse grau, é uma das outras grandes façanhas verdadeiramente legendárias. E no Brasil há um livro, Educação de Adultos, do professor Raul Ferrer, que era vice-ministro da Cultura, e ele, vice-ministro da Educação, e depois foi vice-ministro da Cultura. Ele foi quem dirigiu todo esse processo e escreveu um livro que é a memória de como se produziu. Esse livro está traduzido no Brasil por um grupo de educadores de São Paulo, onde se encontra a companheira Elza Ferreira Lobo, que é da Associação Cultural José Martí de São Paulo, professora emérita. Ela é uma grande educadora, se dedica muito a estudar os problemas da educação para a saúde, a prevenção, coisa que em Cuba se pratica muito, porque em Cuba predomina a medicina preventiva e a educação para a saúde, não só educar os seres humanos, os animais e a flora, né? A agricultura.